Alta Galileia. E havia cerca de 8 sinagogas importantes naquela região. E ele entrou numa das sinagogas da região. E quando ele entra, e olha só como Jesus não tem nada a ver com a sinagoga, a ponto de que o Evangelho diz: Jesus entrou, saindo dali, partindo dali, entrou na sinagoga deles. Deles. Assim como Jesus, quando se refere à lei de Moisés, ele sempre diz: a vossa lei. Ele nunca diz a minha lei, procura ele dizendo a minha lei, é a vossa lei. Porque está dito na vossa lei. E agora ele entra na sinagoga deles. Jesus está do lado de fora disso tudo, está batendo a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Mas ele está fora disso tudo. Ele não tem nada a ver com esses processos que vocês todos cultuam e adoram. Entrou na sinagoga deles e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos secas, mirrada, a mão murcha, encolhida, totalmente atrofiada, completamente inútil, sem qualquer que fosse a utilidade, e era ainda uma marca de maldição, como na maioria das vezes o era na mente estúpida dos religiosos cheios de juízo, de legalismo. Se alguém tivesse algum defeito físico, tinha alguma coisa errada. É aquela mesma pergunta lá de João 9, diante de um cego de nascença: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A interpretação quase sempre era kármica. Aqui, no caso, é uma mão ressequida. O cara andava e todo mundo que olhava para ele dizia: tem alguma coisa aí na história familiar dele, alguma coisa aconteceu em algum momento, em alguma hora, em alguma outra circunstância, para ele pagar esse preço. Pois bem, lá estava o homem, num dia de sábado, na sinagoga. E eles, vendo o homem ali, com a mãozinha dele atrofiada, mirrada, encolhida, escondida, não deixaram nem o homem viver a descrição da sua própria calamidade. São eles que provocam a Jesus, são eles sempre que provocam a Jesus. Eles, então, com o intuito de acusar a Jesus, olha só, é explícito. O homem está quietinho, escondido, a mão em algum lugar, mas eles sabiam quem era o cara, e era sábado. Jesus estava na sinagoga, quem sabe, muitos daqueles que tinham acabado de ouvir e de ver o que Jesus dissera lá nas searas, tendo ele partido das searas, vários devem ter ido junto e entraram na mesma sinagoga, com aquele mesmo espírito horroroso, maligno, demoníaco, com aquele mesmo espírito satânico de oposição, de serem os adversários da graça de Deus, serem os provocadores de Cristo. Lá chegam eles, especializados nisso, religiosos perversos, e não deixam o homem nem viver a descrição do seu momento de quietude na sinagoga num sábado. Eles, então, com o intuito de acusá-lo, acusar não o homem, mas a Jesus, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Eles tinham ouvido, é claro, tinha gente que tinha estado com Jesus na seara um pouco antes, que tinha ouvido as respostas de Jesus quanto a comer no sábado, seus discípulos com fome, o que Jesus citara sobre Davi, o que Jesus mencionara sobre a lógica do próprio ofício dos sacerdotes em dias de sábado, onde eles fazem um esforço danado
para cumprir os sacrifícios do dia de sábado e nem por causa disso ficam culpados por terem trabalhado mais do que qualquer um naquele dia. Eles tinham ouvido. E o texto é explícito quando diz que tem um intuito e uma intenção perversa. E quando a religião começa a provocar no cara o intuito mal, é sinal de que você se tornou uma pessoa maligna, perversa, doente de maldade. Como eu vejo toda hora. Não é possível fazer uma live em nenhum lugar, mesmo com milhares e milhares de pessoas que vêm dizendo amém, aleluia, que coisa linda, que bênção, Deus te abençoe, que sabedoria, que unção, que graça, mas sempre aqueles que chegam com o intuito de te acusar. Sempre. Aí eles fazem perguntas para ver se te constrangem, ou eles te acusam de qualquer coisa, eles dizem que você é o que eles determinaram que você precisa ser para eles terem argumentos contra você. Eu estou com a casca grossa de conhecer esse pessoal e eu vejo que tanto mais quanto eles se tornam assim, se tornem assim, piores eles vão ficando como seres humanos. Até chega uma hora que eles vão se tornando desumanos e chega uma hora que eles pioram tanto que eles se tornam inumanos, de tão horrorosamente desconstruídos de qualquer significado de humanidade básica. Quando o indivíduo se coloca num trajeto contra o amor, contra a graça, contra a cura, contra o milagre, contra o socorro, contra a compaixão, contra a misericórdia, contra o atendimento ao necessitado, quando você vai se colocando e se pondo como um desses paredões de obstáculo ao fluimento da graça na direção de quem precisa, quando o teu intuito é esse, ou quando você se deixa possuir do espírito de provocação. Quero ver se eu crio um constrangimento. Quero ver se eu provoco uma situação que o deixe num grande desconforto, num enorme desconforto. Caio, meu filho, vem aqui e bota esse ventilador na minha direção que hoje você esqueceu de mim. Então, tem gente que faz isso naturalmente. E eu vou vendo como eles vão se tornando horrorosos, como eles ficam péssimos, como eles se desumanizam cada vez mais. E o coração deles apodrece mesmo de verdade. Apodrece, bota forte, por favor, faz qualquer coisa. Vento ali, por favor, meu filho. Tá bom? Isso, obrigado. Então o coração deles vai ficando empedernido, como eu carrego sempre esse coraçãozinho aqui, para manifestar esse empedernimento de coração espiritual, que é o que a gente mais vê acontecendo. E quando o indivíduo se contrapõe ao Evangelho, mais o coração se torna empedernido. E eles começam a desenvolver um prazer perverso em tentar criar circunstâncias de constrangimento deliberado para você, sem saber que eles estão se tornando diabos à medida em que praticam essa psicologia do antagonismo contra a graça, contra o Evangelho, contra o amor, contra a misericórdia. Quanto mais façam assim, quanto mais sejam assim, quanto mais se coloquem nesse lugar, piores eles se tornam, até que às vezes chega naquele ponto de irrecuperabilidade. Como diz a Epístola aos Hebreus, chega a um ponto em que eles pisam tanto no sangue de Jesus, que eles crucificam tanto o Filho de Deus para eles mesmos, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eles se opõem tanto à graça de Deus, como diz Hebreus, no capítulo 6, num texto violento, cuja explicação eu já dei trilhões de vezes,
para aqueles que me acompanham e que me ouvem, mas que não é de nenhuma natureza simplista a explicação, mas está dito aqui, no capítulo 6 de Hebreus, que é impossível, verso 4, que aqueles que uma vez foram iluminados tiveram a luz, souberam a graça. Como pela graça somos salvos mediante a fé, que isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das nossas boas obras para que ninguém se glorie. Souberam da graça, souberam da cruz, souberam que na cruz está tudo pago, consumado, que o escrito de dívida que havia contra nós, que eram todas as leis de Moisés, foram rasgadas por Jesus, encravadas na cruz, para que ficássemos livres da acusação de principados e potestades e de poderes acusatórios e demoníacos e de neuroses e paranoias e de angústias perversas na nossa própria alma. Tendo um dia sabido disso, voltaram atrás. Aí se colocam numa posição de recalcitrância tão contínua, tão perversa, que o escritor de Hebreus diz: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, do Evangelho, da misericórdia, da graça, do perdão, da cruz, da ressurreição, de que está tudo feito, pago, consumado e realizado, e que experimentaram até mesmo os poderes do mundo vindouro, graças e dons do Espírito Santo, e decidiram olhar para trás e voltar atrás, e se abraçarem com o zumbi Moisés, e cultuarem as tábuas de pedra, e voltaram para o bezerro de ouro, e voltaram para os seus fetiches, e voltaram para o seu masoquismo religioso, e abandonaram toda a misericórdia de Deus e tudo aquilo pelo qual Jesus morreu, e tudo aquilo em razão do que Jesus se entregou para morrer, as coisas que o mataram e as coisas que em morrendo ele matou em nosso favor. Sim, depois de terem sabido disso tudo, abriram mão disso tudo e voltaram atrás. Esses são os que caíram. Os caídos são esses. Não é quem deu uma tropeçada. Senão Jesus não teria dito aos religiosos: em verdade eu vos digo que muitos publicanos, meretrizes e pecadores vos precedem no reino dos céus. Porque os que verdadeiramente caíram não são os que tropeçaram tropeços humanos. São os que vão sendo tomados pelos espíritos desumanos da maldade, da persecutoriedade, do espírito acusatório, da realidade da encarnação performática do próprio Satanás, que significa o acusador, o opositor, o antagonista de todo bem, de toda graça, de toda bondade. Tem milhares de pessoas que se tornaram exatamente isso. Milhares de pastores que são exatamente isso. Esses são os que caíram mesmo. E a grande maioria dos que estão hoje por aí, dirigindo o que vocês chamam de igreja, essas casinhas, essas pocilgas religiosas, são os que caíram da graça, que não querem mais saber nada de evangelho, que adoram a Mamon, cobradores de dízimos e de ofertas, adoradores da lei de Moisés, que cultuam o Estado de Israel, beijam a bandeira e aceitam qualquer que seja a realidade grotesca praticada contra o Espírito e as pautas do Evangelho de Jesus, as quais eles abandonaram para sempre. E quem quer que continue a levantar essa bandeira de Cristo, que é o amor, é chamado de herege. Por esses que são genuinamente, tragicamente os que caíram. Sim, é impossível, em relação a esses, outra vez, renová-los para arrependimento.
eles são inarrependíveis depois que alcançam esse estado. Visto que de novo, outra vez, todo dia, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Tendo sabido de tudo, desistiram de tudo, o que pela graça lhes foi dado conhecer, e optaram por aquilo em razão do qual Jesus decidiu morrer, para acabar e eliminar e nos libertar de vez. Como diz Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, no verso 1, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos ponhais, pois, outra vez, sob nenhuma forma de jugo, de escravidão, da lei de Moisés ou de qualquer outro tipo de determinação humana sobre as existências de vocês. Isso é anti-Deus, isso é anticristo, isso é anti-evangelho, mas muitos de vocês se tornaram masoquistas dessa dor e desse sofrimento. Pois bem, lá está Jesus na sinagoga e eles com o intuito de tentá-lo, de acusá-lo. A palavra é acusar, que é a palavra usada para Satanás, o acusador. Se tornaram satanases contra o evangelho, como está cheio de satanases dentro das igrejas, que não podem ouvir esse evangelho da graça de Deus que você está ouvindo aqui, que se levantam com ódio consumado e dizem, esse cara é meu inimigo de fato. Mas eu sei de que lado eu estou da vida e continuarei todos os dias da minha vida do lado desse que é o libertador. E que eles procuram intuito de acusar a ele, tanto quanto buscam intuito de acusação satânica contra aqueles que vivem a realidade do evangelho que ele mandou viver. Aí eles perguntam, esse cinismo diabólico, parecem vozes vindas do inferno. E olha só a perguntinha cretina. É lícito curar no sábado? São perguntas cretinas. Eu tenho livros, 2 livros chamados Perguntas Cretinas, Respostas Divinas. Tanto quanto no Caio Fábio Exclusivo, eu tenho uma sequência de aulas baseadas nas perguntas desses religiosos. São dezenas de perguntas que têm o mesmo título, Perguntas Cretinas, Respostas Divinas, lá no caiofabioexclusivo.com.br. Pois bem, são essas perguntas nojentas. Perguntam a Jesus, é lícito? Outra vez eles vêm com essa palavrinha cretina, é lícito? Eles não estão, nenhuma vez eles perguntam se é justo, se é verdadeiro, se é próprio, se é adequado, se é bom, se é necessário, se é útil. Não. Eles não querem saber de nada que tenha a ver com o que melhore a vida. Eles só querem saber se você se adequa às legislações, aos usos e costumes que eles impõem sobre vocês e acham que servir a Deus é cumprir licitudes dessa perversidade horrorosa que eles têm prazer em propor para os outros. Mas Jesus diz, eles mesmos nem com o dedinho querem afastar ou viver ou tocar nisso que eles propõem aos outros para esmagá-los. Porque eles têm delírios orgásmicos de verem as pessoas se submetendo à autoridade tarada desses santarados. Foi assim e é assim. E continuará a ser assim, e a tendência é piorar cada vez mais, porque a gente só está botando o pé na grande apostasia, que só vai crescer no meio de nós. É lícito, perguntam os santarados, curar no sábado? Ao que Jesus lhes respondeu,
ao que Jesus lhes respondeu. Preste atenção aqui. Aqui, ó. Bem aqui, isso. Ao que Jesus lhes respondeu. E o que foi que Jesus lhes respondeu? Preste toda a sua atenção ao que Jesus lhes respondeu. Verso 11. Qual dentre vós... Jesus responde jogando a questão para eles. Qual dentre vós, aqui no meio de vocês, essa gente dura, torpe, bruta, sem nenhum amor, ele devolve a eles. Me respondam vocês, qual dentre vós será o homem, se é que ali existia algum homem, algum ser humano? Qual dentre vós será o ser humano, ou a pessoa, que tendo uma ovelha, e num sábado, essa ovelhinha cair num buraco, numa cova, num abismo, não fará todo o esforço necessário para tirá-la dali? Me respondam. Porque, claro, Jesus sabia. Jesus sabia que eles podiam até fazer isso escondido, olhando para trás, para ninguém ver. E ninguém vendo não, né? Ou se a ovelha caísse lá e ficasse num... Aí alguém dissesse, a tua ovelha caiu num buraco. Não, amanhã eu tiro em nome do Senhor Deus de Israel. Ela que sobrevive. Esperando os outros irem embora na hora que todo mundo saía, como todo bom hipócrita. Lá ia ele e tirava a sua ovelha para não perder aquela commodity. Ovelha valia dinheiro. Era dinheiro vivo, berrando na cova. E eles são gananciosos, eles lá querem perder dinheiro, eles só querem construir imagem. Só isso. Jesus joga isso na cara deles. Quem de vocês? Ora, Jesus prossegue. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É uma outra pergunta. Quanto custa um homem? Quanto custa uma ovelha? Negócio de vocês, eu sei que é dinheiro o tempo todo. Até a religiosidade de vocês não sacrifica dinheiro. Eles são os gananciosos. Quanto mais religiosos, mais gananciosos. Até a relação de vocês com Deus é na base da barganha, porque vocês querem que esse suposto Deus faça mais e mais e mais por vocês, não espiritualmente, mas no acúmulo de bens, porque vocês creem que é pelo acúmulo de bens que uma pessoa pode ser interpretada como próspera na vida. Tudo igual ao que acontece hoje. Aí vem Jesus e diz, quem de vós não atiraria? Agora, me respondam do ponto de vista pecuniário, o que é que vale mais? Um homem ou uma ovelha? Quanto custa? Mesmo que o ser humano não fosse livre, vamos supor que fosse um ser humano escravo. Ainda assim, o valor de um escravo era infinitamente maior do que o valor de uma ovelha. E Jesus não está nem falando de um homem escravizado em relação a uma ovelha, ele está falando de qualquer ser humano. Quanto vale mais, um ser humano ou uma ovelha? Vocês me perguntaram se é lícito curar um homem no sábado. Agora, quem de vocês, quando uma ovelha cai num buraco em dia de sábado, não vai lá e atira? O que é que tem mais valor, uma ovelha ou um homem? Usem pelo menos a lógica, seus idiotas. Pelo menos a lógica, seus palermas, completamente perversos, no palermismo adotado pela maldade de vocês,
que gerou uma paralisia cerebral de toda forma de raciocínio mínimo e básico, porque a alma de vocês empedrou. O que vale mais? Aí Jesus diz logo, uma conclusão descartiana. Eu penso, logo existo. Logo, é lícito fazer o bem aos sábios. Vocês fazem o bem a uma ovelha, vem me perguntar se é lícito fazer o bem a um homem, o que vale mais? Dá vontade de espancar, né? É por isso que ele é manso e humilde de coração, porque ele suporta esses caras a vida inteira. Suporta. Não tem nada mais insuportável do que você ter que viver no meio disso. Eu digo isso depois de 51 anos de convívio com a mesma história de maldade, de perversidade. O Evangelho se repete nas piores manifestações humanas diante dos meus sentidos todos os dias há 51 anos. Mas eu continuo aqui e continuarei para sempre, dizendo e explicando logo. É lícito curar no sábado, porque não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. E aqui deveria acabar todo o sabatismo, tanto quanto todo culto a qualquer dia santo, seja o sábado, seja o domingo, seja a sexta-feira muçulmana, seja a segunda, terça, quarta, quinta, sejam os dias de dedicação sacrossanta a algum tipo de veneração. Você vê que Jesus usa as festas dos judeus, mas ele mesmo não é um participante. Em momento algum ele é um participante. E quando ele participa da Páscoa, é porque ele era o cordeiro pascal a ser oferecido. E ele diz, eu estou ansioso para comer essa Páscoa com vocês, porque é a última. Só vou comer de novo essa Páscoa com vocês quando chegar a plenitude do reino de Deus. É a última Páscoa. Ele mesmo vive livre de dias santos, horários santos, lugares santos e sagrados. Me permitam trocar o santo pelo sagrado. Ele vive livre de dias sagrados, de lugares sagrados, de relíquias sagradas, de festas sagradas, porque ele anda no caminho do santo, que não tem dia, nem mês, nem hora, nem festa, nem lugar. É todo lugar, é todo dia, é toda hora, é o tempo todo, porque não é aqui nem é ali, é em espírito e em verdade. Então vejam, logo, é óbvio que é lícito, é no mínimo lícito, é necessário. E aí ele, depois de falar de lícito, ele diz fazer o bem. O lícito não está nem em questão, não tem nem que ser aventado quando se trata de fazer o bem. Fazer o bem está acima de toda lei. Fazer o bem está acima de todo mandamento. Fazer o bem está acima de toda e qualquer determinação. Se existir uma determinação que me proíba de fazer o bem, às favas com essa determinação. Atropele-a em nome de Jesus, porque foi assim que ele me ensinou a proceder. Então, depois dessa espetaculosidade hipócrita na sinagoga, na congregação, na igreja, no lugar da reunião, do culto, Jesus disse ao homem que estava ali, tadinho, com a mãozinha dele escondida, Jesus disse, estende a tua mão, estende. Eles não queriam isso? Agora vamos botar isso para fora. Estende a tua mão. Estende a tua mão. Estende.
estende. E aí lá foi o homem e estendeu a mão. Estendeu-a. E quando ele a estendeu, à medida em que ele estendia aquela mão seca, mirrada, morta, enquirquilhada, totalmente atrofiada, com a atrofia do braço, porque é impossível você ter uma mão atrofiada a vida inteira sem você atrofiar o braço também. É a mão que, sendo utilizada, cria a musculatura que mantém o teu braço em estado de equivalência com o outro que seja saudável. Mas se a mão não é usada, é pela mão e pela utilidade da mão que eu fortaleço a musculatura do meu braço. Se eu, mesmo sem nada na mão esquerda, decidir que eu não vou usá-la, só vou usar a mão direita, dentro de alguns poucos anos o meu braço vai estar totalmente atrofiado. Aí, quando Jesus disse, estende a tua mão, e o homem a estendeu, enquanto a estendia, ela ficou como a outra, sã como a outra. Ficou tudo igual. Com a mesma força desse braço, o outro também. Com a mesma largueza dessa mão, a outra também. Com a mesma patolada e pegada dessa mão, a outra também. Na cara deles, no dia de sábado. E Jesus não disse mais nada. O texto nos diz, no verso 14, o seguinte: retirando-se, porém, os fariseus, saíram com ódio, com raiva. Esse cara é desgraçadamente inteligente, é um gênio invencível. Quem pode lidar com ele? Saíram com ódio, pensando em como eliminariam, em como calariam para sempre, em como lhe tirariam a vida. Como eles desejariam fazer se nos dias de hoje fosse possível a eles realizarem isso. Eu tenho dito recorrentemente, eles só não fazem isso porque existem muitas proteções institucionais contra o desejo deles. Se pudessem eles exercê-lo, eles fariam o possível para calar todas as vozes que, semelhantemente à minha, os contrapusessem todos os dias, dizendo que eles são a expressão de Satanás, da maldade e do diabo dentro da religião. Retiraram-se, porém, os fariseus e conspiravam contra Jesus em como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, diz o verso 15, mas Jesus, sabendo disto, eles queriam matá-lo, que o ódio deles não era brincadeira, que não era só uma discordância, era ódio de morte mesmo. Como tem uma quantidade imensa de pessoas, olha, a religião tem o poder de fazer o seu fanático, defensor, se tornar pior do que um torcedor dos mais fanáticos de qualquer clube. Nos clubes, eles são capazes, hoje em dia, de matarem-se uns aos outros. Na religião, eles estão demonstrando isso há milhares de anos. Israel fez isso, matou todos os profetas, todos os seres humanos piedosos. Quem diz isso é Jesus. Mataram todo mundo. Mataram todos os apóstolos, perseguiram a todos os apóstolos. Pior Satanás da vida de Paulo foram os judeus judaizantes e os cristãos que se tornaram discípulos dos judeus judaizantes, dos judeus cultuadores de Moisés, que perseguiam a Paulo e instavam as autoridades do mundo greco-romano contra ele, provocando as prisões, os açoites, as barbaridades o tempo todo. Foram os piores satanases, foram os religiosos que não largaram de Paulo até que o levaram, enfim, à decapitação. É grave a situação. Mas Jesus, sabendo disso tudo, afastou-se deles. Jesus afastou-se deles.
Jesus afastou-se deles. Mas muitos o seguiram. Muita gente boa assistindo aquilo ali falou, não. Agora eu sei de que lado está a verdade. Agora eu sei qual é o caminho a seguir. Agora eu sei o que eu quero ser e o que eu quero para a minha vida. Agora chega, agora eu entendi. E todos esses que seguiram com Jesus, naquele sábado, continuou a ser sábado. Os fariseus saíram dali com ódio, querendo saber como fariam para matar Jesus. Para crucificar Jesus, como os fariseus contemporâneos matam Jesus todo dia, matam o evangelho todo dia. E era ainda sábado, e os que saíram com Jesus foram para o ar livre com Jesus, saíram da congregação com Jesus, porque o lugar onde Jesus não estava era na congregação. Jesus passou a maior parte da vida dele fora das congregações, ao ar livre, na vida. Saíram com ele para a vida. E Jesus a todos eles curou. E Jesus curou a todos. E Jesus curou a todos. Essa é a segunda ilustração do fato de que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E que eu sou chamado a aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração. Essa é a segunda ilustração. E a gente tem várias outras a prosseguir, ilustrando a mesma realidade, porque o meu jugo é suave e o meu fardo